comércio de peles e prisioneiros com franceses e outros comerciantes europeus forneciam aos Osage muitos bens como metal, cavalos e armas. Esse comércio, junto com a invasão colonial, desestabilizou a região, desencadeando uma aterrorizante corrida armamentista que inflamaria antigas inimizades entre as nações indígenas. Contudo, o território Osage era vasto e vigorosamente defendido. Ao longo da margem oeste, os temidos Comanche devastavam vilarejos Osage. Certa noite, em um assentamento Comanche, os Osage roubaram seus cavalos e quando o líder Comanche entra em sua cabana, é golpeado pelo imponente Cão Negro, um imponente chefe Osage que não passaria despercebido pelo governo americano. Uma delegação de líderes Osage é convocada para ir a Washington, D.C. O presidente Thomas Jefferson solicita que eles mantenham a paz e fomentem o comércio com os Estados Unidos. Mais tarde, ele escreve ao secretário da Marinha: "A verdade é que o povo Osage é tão grande quanto o rio. Então devemos ter boas relações, pois somos miseravelmente fracos em suas terras." Os Osage, por sua vez, já estão familiarizados com estrangeiros, pois já tiveram contato com franceses e jesuítas. Um chefe Osage até se juntou a uma delegação que foi à França e conheceu o rei Luís XV. Os Osage sempre se adaptaram. Em tempos antigos, chamavam a si mesmos de Neoconska, filhos das águas do meio, pois professavam uma conexão sagrada com a água. Os Osage se estabeleceram perto de grandes rios, em vilarejos e, ao amanhecer, faziam preces pela harmonia e paz para Wakantanka, a grande força cósmica da vida. As mulheres Osage plantavam e colhiam milho, feijão, abóbora e outros alimentos, enquanto os homens caçavam. Homens e mulheres usavam joias, pinturas corporais e tatuagens. Seu domínio era tão vasto que no verão e outono migravam para as planícies para caçar búfalos. Cão Negro supervisionou a construção de uma grande trilha para facilitar essas migrações. Os Osage decidiram não entrar em guerra contra os Estados Unidos, mas sempre recebiam ameaças à sua terra dos colonos euro-americanos e de grupos indígenas rivais. Em 1808, Meriwether Lewis, agora governador da Louisiana, decidiu subjugar os Osage. Ele bloqueou redes vitais de comércio e incitou outros grupos indígenas a atacá-los. William Clark pressionou vários chefes Osage a assinarem um tratado, cedendo a metade oriental de seu território, 50 milhões de acres, aos Estados Unidos. Vários nativos acreditaram ter concordado apenas em compartilhar parte de seu território de caça. No entanto, o governo dos Estados Unidos reivindicou a terra e permitiu que Cherokees se instalassem nelas. Em 1817, quando o chefe Claremore e seu grupo foram caçar nas planícies, deixaram apenas crianças, mulheres e idosos na aldeia. Centenas de Cherokees e americanos atacaram juntos, matando dezenas de pessoas, saquearam e depois incendiam a aldeia. Eles então avançam em direção à próxima aldeia, a de Cão Negro. O chefe, que havia construído uma caverna escondida para tais momentos, escondeu seu grupo em segurança, mas viu suas casas serem saqueadas. Diante de tantos ataques, os Osage não conseguiram mais reunir forças para conter outros grupos nativos e colonos que traziam epidemias e devastavam as populações animais. Os chefes Osage, então, acabaram vendendo a maioria de suas terras em troca de pagamentos do governo, muitas vezes na forma de mercadorias. Eles acabaram ficando com apenas uma pequena faixa estreita de seu antigo território, privados de soberania pela própria nação da qual se recusaram a fazer guerra. Em 1833, quando alguns Osage descobrem que os nativos Kiowa caçaram em suas terras, os Osage resolvem atacar um acampamento Kiowa repleto de velhos, mulheres e crianças. A vingança dos Kiowa e seus aliados Comanche era certa, mas o governo dos Estados Unidos faz uma expedição e negocia a paz entre os grupos.
Os americanos buscavam estabilizar a região para remover mais facilmente os povos nativos para o leste, limpando a terra para que pudessem produzir algodão, que seria colhido mais tarde por escravos. Soldados americanos expulsam mais de 15 mil Cherokees de suas casas em 1838 e os forçam a uma marcha de 5.000 milhas durante os meses de inverno. Mais de um quarto deles morre. Os Osage, que se recusaram a se mudar para a reserva, seriam removidos à força. As ações de guerra de bandos individuais de guerreiros Osage foram usadas por observadores americanos para considerar perdidos os direitos e as tradições de todos os Osage. Mas um jesuíta que viveu entre eles observou o seguinte: há poucas nações nesta região tão afáveis e afetuosas quanto os Osage. De fato, pode-se dizer que é natural para eles desejar viver em perfeita amizade com todos que conhecem. Cão Negro morre no meio do século XIX, quando a Guerra Civil começa. Os Osage tentam permanecer neutros, mas os confederados, que mantinham escravos, persuadem os Osage, prometendo aumentar sua soberania e terras. Alguns Osage se juntam a eles, mas a maioria permanece leal à União. O filho de Cão Negro, também chamado Cão Negro, ainda testemunhou colonos americanos se instalarem na terra dos Osage, o que levou o governo dos Estados Unidos a não impor limites, adquirindo cada vez mais terras. Nações indígenas que um dia se espalharam pelo continente agora estão confinadas em reservas no meio do país. Décadas antes, um chefe Osage disse a um americano: "Vejo e admiro seu modo de vida, suas boas casas quentes, suas vacas, bois, cavalos, carroças e máquinas. Mas tudo em você está em correntes e vocês são escravos. Talvez meus filhos sejam persuadidos a adotar seus costumes, mas quanto a mim, nasci livre. Fui criado livre e desejo morrer livre." Agora, na primavera, nas margens do antigo rio Osage, as colheitas brotam para ninguém, e no verão as planícies permanecem quietas, com os búfalos sendo apenas uma lembrança do passado. Os Osage, que vivem em sua reserva, mantêm os direitos minerais de sua terra. Assim, quando homens do petróleo exploram o país e se interessam pelo petróleo bruto sob a reserva Osage, pagam milhões de dólares em direitos de arrendamento e royalties aos Osage. O petróleo dos Osage gera mais riqueza do que todas as corridas do ouro combinadas. Essa nova prosperidade atrai estrangeiros que tentam roubar os direitos de petróleo dos Osage. Eles enfrentaram muita luta e sofreram diversas baixas ao longo dos anos pela ganância do homem branco em pôr as mãos em seu petróleo. Isso levou eles a recorrerem ajuda, e esse episódio se tornou a primeira investigação do Federal Bureau Investigation, o famoso FBI. Atualmente, especula-se que cerca de 15 mil Osages vivam em território americano, preservando a língua e a cultura de seus ancestrais. Essa foi a longa luta pela sobrevivência e preservação do povo chamado Osage. Se você gostou desta história tanto quanto nós, inscreva-se no canal, dê um like neste vídeo e deixe seus comentários abaixo. Até a próxima!